Para que perder tempo com um alimento saudável se eu compro enlatado americano e todo mundo come e vai ficar gordão? Porque quando a gente é magro de fome, a gente pensa que engordar é saudável. É coisa natural. Ah, você é magrinha, que nem o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um personagem do folclore brasileiro. Magrinho, doente, não come nada, não come nem macaxeira. Não come... Aí dá um alimento para ele, um biotônico fontouro, o bicho fica forte, gordo e acha bonito. Olha como eu estou bonito, magrinho. Olha como eu estou. Vamos ter franco. Estou melhor do que... Vamos ter franco. Então, a comida tem que ser saudável. Saudável e gostosa, né, pô? Saudável e gostosa, porque tem que ser saudável, de qualidade e barato ainda. Mas eu queria duas coisas novas que aconteceram aqui. Primeiro, eu não sabia que a Janja tinha virado embaixadora. Então, eu vou reclamar no Itamaraty que precisa dar um título para mim. Mulher é embaixatriz, vamos o que é. Eu vou discutir aqui qual será o meu nome nisso. A segunda coisa, uma homenagem que vocês já prestaram a uma figura jovem que foi convidada pelo Camilo para estar aqui, porque eu fazia questão de dar um abraço nela, na mãe dela, e mostrar para vocês que sempre vale a pena a gente acreditar na escola pública. E aqui tem uma moça chamada Samile Mota, que é de Minas Gerais. Fique em pé, Samile. Essa menina é do interior de Minas Gerais, nasceu nos Estados Unidos. A mãe dela, como tantas outras pessoas do Brasil, foram tentar arriscar a sorte nos Estados Unidos. Ela ficou lá até 7 anos, quando a mãe voltou, trabalhando de tudo que você possa imaginar, de entregar jornal, de garçonete, dela, e voltaram. E essa jovem voltou para a sua cidade natal. E essa jovem foi a única menina, ou melhor, jovem, moça, de escola pública, que tirou a nota máxima do Enem. Foi a única jovem. E mais importante, esta jovem, além de tirar a nota máxima do Enem, ela já passou em duas faculdades importantes, universidades. Ela já passou para medicina na Unicamp, em Campinas, e já passou na Universidade Federal de Minas Gerais, para a medicina, que é a universidade que ela escolheu, porque mineiro fala muito diferente de todo mundo. Fala o trem, sabe, nós. Então ela vai estudar em Belo Horizonte. E eu pedi para o Camilo convidar ela, porque a gente vê tanta gente falando mal da escola pública, a gente vê tantas críticas na escola pública, e as pessoas não se dão conta, muitas vezes, do quanto ganha um professor na escola pública. As pessoas muitas vezes não se dão conta das condições de educação na escola pública. Muita gente não conhece o sofrimento da periferia desse país. O sofrimento que as crianças às vezes passam em casa e vai para a escola, às vezes na perspectiva de comer a sua refeição, mas crianças que às vezes sofrem com toda a violência que a periferia desse país enfrenta, e quem suporta essas crianças com muita delicadeza são professores e professoras que muitas vezes são desrespeitados pelo próprio poder público. Então, a Samile, ela é um exemplo de que, primeiro, tem que estudar para vencer. Né? Se o cara acha que vai para a escola... outra coisa importante que nós fizemos na semana passada foi tirar celular da sala de aula na mão de criança. E eu disse no lançamento, no anúncio da lei, de que era extremamente importante que a gente formasse nas nossas escolas pessoas humanistas, pessoas com coração, pessoas solidárias, pessoas fraternas.
E a gente não queria formar algoritmo. A gente queria formar meninos e meninas, brasileiros e brasileiras, para que esse país e o mundo volte cada vez a ser mais humano. Isso é extremamente importante porque tem que estudar. Essa menina, para chegar onde ela chegou, ela estudava quase que 12 horas por dia. Eu perguntei para ela quanto tempo você ficava no celular. Ela falou, só 2 horas. Se a gente quiser fazer o contrário, ficar 12 horas no celular e só 2 estudar, ninguém vai ser nota 1000. Ninguém vai conseguir. Eu não consegui chegar lá porque eu não tinha nem celular e nem estudava, então não podia chegar lá. Mas ela chegou. Então eu trouxe ela aqui para que ela possa servir de exemplo, para que as pessoas acreditem. A escola pública, ela depende do respeito que o poder público tem por ela, ela depende do carinho que o professor e a professora tenham pelos alunos e da dedicação. Da dedicação. E por isso que qualquer investimento que a gente faça na saúde é muito pouco. A nossa dívida histórica com a educação, ela é quase que impagável num século. É muita dívida que a gente tem com a educação. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai ver que até o começo do século passado, ninguém se importava que criança fosse para a escola. Aliás, não era obrigatório ir para a escola. Menina não podia ir para a escola porque ia aprender a escrever carta para o namorado. O menino não tinha que ir para a escola porque tinha que trabalhar. Vai cortar cana, vai carpinar, vai fazer qualquer coisa. Estudar não era a prioridade, foi a educação que nós recebemos nesse país até metade do século passado. É por isso, Décio, que esse país só foi ter a sua primeira universidade em 1920. 420 anos depois de descoberto, esse país vai ter a primeira universidade. Porque o filho do rico ia para Sorbonne, ia para Londres, ia para Harvard, ia para Coimbra, ia para Madrid, e o filho do pobre para o Canavial. Essa é a nossa história. E isso também justifica, sabe, quando a gente investe na alimentação escolar, é porque ninguém consegue estudar de barriga vazia, gente. Ninguém. Uma criança que sai de casa sem tomar café. Uma criança que não jantou uma janta de qualidade com as calorias e as proteínas necessárias à noite. O que essa criança vai aprender na escola? Somente pensa que uma criança com fome aprende quem nunca viu a lombriga maior roncando para comer a menor. Quem nunca passou fome não sabe o que é a capacidade de não aprender nada quando a gente está com fome. Porque é duro. É duro você não tomar café, você não ter um pão com café e leite para você tomar, você não ter um almoço decente e você não ter uma janta, não é possível aprender. O Paulo Freire dizia, quando a gente come, a gente fica inteligente. O cérebro tem tempo de aprender, mas quando a gente não come, ele só pensa na maldita comida que não vem nunca. Então, quando a gente faz esse investimento, que é pouco. Tem muita gente que pensa, mas gastar 5,5 bilhões em alimentação escolar é muito pouco, porque são 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. E quando eu entrei no governo em 2003, eu tive que dar um reajuste, porque fazia mais de 10 anos que não tinha reajuste, Camilo. Agora eu volto outra vez e fazia muito tempo que não tinha reajuste. Porque me parece que as pessoas que governaram esse país não se lembram disso. De vez em quando eu vejo as pessoas falar, pela primeira vez na história do Brasil, e eu sempre falei, pela primeira vez na história do Brasil, às vezes dá a impressão, esse país nunca teve governo. O Lula, só ele que governou o Brasil, porque eles falam isso. O Lula pensa que só ele governou o Brasil. Não. É pela primeira vez que eles nunca governaram para as pessoas mais pobres desse país. Nunca se preocuparam. Então, os mais pobres vão ficar sendo esquecidos. Vão ficando esquecidos, até que não tem mais jeito. Quando o Camilo fala que 68% da nossa população não completou o ensino fundamental, ô, gente, isso demonstra que se a gente tivesse jogado mais na educação,
a gente teria muito mais competitividade internacional, a nossa qualidade dos produtos seria infinitamente melhor, a nossa educação seria muito melhor, mas não se investiu nisso. Então, o que nós estamos fazendo é tentar recuperar o tempo perdido. Esse tempo perdido a gente não recupera em 10 anos ou num dia, vai ter muito tempo. Quando a gente fez convênio com o prefeito, todos os prefeitos concordaram conosco de que a alfabetização no tempo certo é necessária. Foi feito um convênio com 100% de participação do prefeito. Agora é preciso fiscalizar para saber se vai ser cumprido, porque muitas vezes não se cumpre. Da mesma forma que nós estamos querendo que pelo menos 80% das crianças até 2030, nem colocamos 100%, colocamos 80%, esteja alfabetizada. Quando isso acontecer, vocês vão ver o milagre que vai acontecer nesse país. E depois, uma coisa importante é que a gente, Camilo, precisa aprender uma lição. Quando a criança não quer ir para a escola, é porque alguma coisa está acontecendo com ela. Alguma coisa está acontecendo com ela. Então nós temos que ver também se a qualidade da educação é motivadora para as crianças ir para a escola. Ou seja, a escola tem que virar um prazer, uma vontade, uma necessidade, uma angústia das crianças correrem para a escola, levantar de manhã e querer ir para a escola. E aí a escola tem que ser de qualidade. E aí, Camilo, nós ainda precisamos fazer com que a comunidade tome conta da sua escola. Não é de Brasília que o presidente vai tomar conta da escola. Quem vai tomar conta da escola e da qualidade são a comunidade que tem seus filhos na escola, que precisamos criar condições para que fiscalize essas escolas. Por exemplo, uma escola de tempo integral, Camilo. Uma escola de tempo integral, muitas escolas, pelo menos em São Paulo, é quase que uma caixa de fósforo. São escolas que não têm espaço para as crianças se divertir. Nunca se pensou em criança praticar esporte. Na mesma escola o que tem é uma quadra, que vale para o basquete, vale para o futebol de salão, vale para o futsal e vale para um monte de coisa, uma quadra só. Quando a gente precisa pensar que a gente precisa criar coisas novas, alternativas, e cada vez que um prefeito, um governador, um presidente da República for colocar dinheiro, pelo amor de Deus, não seja miserável, não pense aquilo como gasta, eu vou gastar, você vai investir, você não vai gastar. Você vai formar homens e mulheres de melhor qualidade, com mais aprendizado. É esse país que nós precisamos construir, e não o país da mentira. O país da cretinice, o país da fake news, o país da irresponsabilidade. Por isso, companheiros e companheiras, cada vez que eu venho fazer lançamento de alguma coisa da educação, eu fico pensando, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena a gente apostar, porque quando eu vou numa Olimpíada da Matemática, e eu vejo os alunos recebendo medalha de ouro, eu fico pensando, valeu a pena. Porque quando a gente lançou, Camilo, as pessoas achavam que aluno de escola pública não aceitaria participar de matemática porque não estava preparado. E os alunos de escola pública deram um banho. Na primeira inscrição foram 10 milhões, depois 14 milhões, depois 16 milhões, depois 18 milhões. Quando eu deixei a presidência, tinha 19 milhões de crianças se inscrevendo. E depois eu aprendi que matemática não é difícil. Na matemática, na hora que você consegue pegar o fio do casulo, você aprender, é a matéria mais gostosa da escola. É como português, as pessoas não são boas na redação, não são boas na redação. As pessoas precisam aprender. Tem que aprender na escola. E eu queria terminar dizendo para vocês, nós temos mais 2 anos de governo. E vocês aprenderam uma lição. Construir leva décadas. Destruir, basta um aloprado ganhar as eleições, que ele destrói em 4 anos o que a gente fez em 20 ou fez em 30. Vocês sabem como é que é. A gente passa horas e horas, meses e meses construindo uma coisa. Entra um cara, num decreto ele destrói tudo. Porque fica melhor criar CAC para as pessoas aprenderem a tirar, do que criar escola para as crianças aprenderem a estudar. É isso. Então, companheiros e companheiras, nós ainda não terminamos
tudo que a gente tem que fazer pela educação. Nós estamos no meio do caminho e tem muita coisa para fazer. Por isso eu quero agradecer às merendeiras, porque é um trabalho que muitas vezes não é observado com carinho, porque nunca foi numa cozinha. A dessas mulheres que se dedicam o dia inteiro para garantir que os nossos filhos possam comer, elas merecem muito mais do que respeito. Merecem ter um salário condigno, com o orgulho que a gente tem da profissão delas. Da mesma forma, o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas que cuidam, sabe, que nós chamamos de nutricionistas. Da mesma forma. Sabe? Também o respeito que a gente tem pelas pessoas que, não sendo nem professores estando na escola, têm preocupação de participar de instituições que cuidam da questão da alimentação escolar. E também nós temos aqui, não sei se tem trabalhador rural aqui, nós temos a obrigação, veja, nós criamos ainda no meu primeiro mandato a responsabilidade de que 30% da merenda escolar, naquele tempo chamava merenda escolar, não era alimentação. Evoluímos tanto que até o nome mudou. Então eu fiquei 30% fosse obrigado a ser comprado da agricultura familiar. Eu não sei se aconteceu, se todo mundo comprou, mas o dado concreto é que é a forma mais barata da gente multiplicar a qualidade da comida, a qualidade de vida e o ganho das pessoas que trabalham no campo para ajudar as pessoas que comem na cidade. É todo um processo difícil, gente. É todo um processo difícil, porque exige muita reunião, muita discussão, tem que ter muita paciência, sabe? E muitas vezes tem gente que não gosta. Você acha que um presidente qualquer que não tem nenhuma relação com o povo, ele vai estar preocupado em fazer reunião? Ele vai estar preocupado em ouvir as companheiras, sabe, que fazem a comida? Ele está preocupado em saber se os especialistas vão tratar disso? Ele está preocupado em conversar, sabe, com o nosso querido, sabe, ministro da Educação, com o nosso querido Wellington, com o nosso querido Paulo Teixeira? Não vai. É o seguinte, você tem dinheiro, vai comprar no supermercado. Não tem, não come. Essa é a lógica. Para que perder tempo? Tá bem, gente? Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu sou obrigado a terminar isso aqui dizendo que vale a pena a gente governar um país que tem pessoas da qualidade de vocês, que se comprometem, às vezes sem ganhar nada, a fazer aquilo que muitos que ganham tanto não fazem. Que Deus abençoe todos vocês. Parabéns. Está encerrada a cerimônia.